A babá que dormia durante o turno. Ela começou achando que era só mais um trabalho temporário. O tipo de serviço simples que ajuda a pagar o aluguel do mês sem grandes complicações. A casa era bonita, o bairro tranquilo, os pais pareciam gente boa e o bebê, com apenas 8 meses, era silencioso, dormia cedo e raramente chorava. Para a babá, isso soava quase como um presente. A única instrução era clara. Não precisava fazer muito, apenas manter o monitor ligado, ficar atenta a qualquer barulho diferente e não entrar no quarto do bebê enquanto ele dormia, a menos que fosse absolutamente necessário. Segundo os pais, qualquer movimentação noturna o deixava muito agitado. Ela entendeu, concordou e assumiu a rotina. As primeiras noites foram tranquilas. Ela usava o tempo livre para ler, assistir algo no celular e até estudar um pouco. Mas o silêncio constante da casa, somado à iluminação fraca e à ausência de sons típicos de uma casa com criança, começou a gerar um incômodo sutil. Nada explícito, nada que pudesse ser considerado um sinal real de alerta, mas um desconforto leve, como se estivesse sempre sendo observada por algo que nunca aparecia. Na terceira noite, ela cochilou. Foi sem querer. O sofá era confortável demais. O ar-condicionado estava na temperatura ideal e o monitor, sempre em silêncio, transmitia apenas a imagem estática do berço com a criança imóvel. Ao fechar os olhos por alguns segundos, ela adormeceu. O que deveria ser apenas um cochilo leve se transformou em um sono profundo. E foi ali que os sonhos começaram. No primeiro, ela estava na mesma casa, mas algo estava diferente. As paredes pareciam mais úmidas, a luz oscilava e o ambiente era frio. Ela andava em direção ao quarto da criança, sentindo o chão ranger de forma estranha sob seus pés. Quando abriu a porta, viu um homem em pé ao lado do berço. Ele era alto, magro, com roupas antigas e o rosto voltado para baixo. Não parecia ter notado sua presença. Ela tentou gritar, mas não conseguia. Acordou suando frio. Pensou ser apenas um pesadelo isolado, consequência do sono fora de hora. Ignorou. Na noite seguinte, dormiu de novo. E o mesmo homem estava lá, sempre no mesmo lugar, sempre com a cabeça baixa, como se observasse a criança dormir. Mas dessa vez, ele ergueu lentamente o rosto e olhou diretamente para ela. Seus olhos eram fundos, escuros, como se não houvesse nada dentro. O choque foi tão intenso que ela acordou com o som do próprio grito abafado. Na manhã seguinte, decidiu não contar nada. Apenas pediu a si mesma para não dormir novamente durante o trabalho. Tomou café antes do expediente, levou livros mais densos, tentou manter-se ocupada. Mas o sono é traiçoeiro quando o ambiente é silencioso. E quando percebeu, estava de volta ao mesmo sonho, ao mesmo quarto e ao mesmo homem. Na quinta noite, algo mudou. Durante o sonho, o homem falou. Uma frase curta, mas que a acompanharia pelos dias seguintes. Ele disse, ele ainda não sabe o que aconteceu comigo. Ela acordou com o corpo trêmulo e, pela primeira vez, sentiu que aquilo não era apenas um produto da imaginação. Havia algo mais. Algo que ela não conseguia explicar, mas também não podia ignorar. No fim da semana, os pais a chamaram para conversar. Estavam satisfeitos com seu trabalho, mas iriam interromper o serviço por um tempo. Viagem de família, disseram. A babá, curiosa e inquieta, arriscou perguntar sobre o pai da criança, já que nunca o via durante as noites. A mãe, então, a corrigiu com naturalidade, como se não estivesse dizendo algo grave. Disse que o pai havia falecido há 3 anos, antes mesmo do bebê nascer. Naquele instante, algo se encaixou com violência. O homem do sonho, as roupas antigas, a presença ao lado do berço, as palavras ditas. Tudo fazia sentido demais para ser coincidência. O pai que a criança nunca conheceu, mas que continuava ali, talvez protegendo, talvez observando, talvez esperando. Ou talvez tentando dizer algo que ninguém jamais ouviu enquanto estava vivo. Ela nunca mais voltou àquela casa. Mas os sonhos não pararam.
Mesmo anos depois, vez ou outra, ela ainda vê o mesmo quarto e o mesmo homem, imóvel, com o rosto voltado para o berço. Às vezes ele fala algo novo, outras vezes apenas observa em silêncio. Mas em todas as ocasiões, a sensação é a mesma, de que ela não deveria ter dormido naquela casa e de que, ao fechar os olhos, abriu algo que jamais será fechado novamente. A criança que não era a criança. Era uma madrugada de terça-feira quando tudo começou. A casa estava em silêncio, como sempre ficava depois que os pais saíam. A babá já estava acostumada com aquela rotina. Deixava a criança dormir no quarto, assistia a algo leve na sala, mantinha o monitor ligado e esperava o turno acabar. A casa tinha poucos cômodos e a planta era simples, o que facilitava escutar qualquer ruído. Àquela altura, ela já conhecia cada canto, cada estalo da madeira, cada pequeno som que surgia entre as paredes. E foi justamente por isso que naquela noite, algo soou diferente. Por volta das 2 da manhã, ouviu passos pequenos atravessando o corredor. Suaves, curtos, semelhantes aos de uma criança com meias nos pés. No monitor, a imagem do quarto parecia tranquila, com a luz de presença projetando a sombra do berço contra a parede. Mas os passos continuaram. Primeiro vindo do fundo do corredor, depois passando em frente à porta da sala. A babá congelou. Eram passos lentos, quase hesitantes, como se quem andasse estivesse procurando algo. Então ouviu uma voz. Era a menina. Reconheceu a voz infantil imediatamente. Ela dizia que tinha perdido seu brinquedo favorito, um ursinho marrom, e que precisava de ajuda para procurá-lo. A babá se levantou confusa. Aquilo não fazia sentido. Olhou novamente para o monitor. A menina ainda estava no berço, imóvel. O que quer que estivesse no corredor, não era ela. Mesmo assim, seguiu. Pensou que talvez fosse uma falha do aparelho, um problema na imagem ao vivo. Chamou o nome da criança. Nenhuma resposta. Foi até o quarto. A porta estava entreaberta e dentro, a menina dormia profundamente, abraçada ao mesmo ursinho marrom que dizia ter perdido. A respiração era lenta, calma, absolutamente comum. A babá fechou a porta com cuidado e voltou à sala, tentando convencer a si mesma de que imaginou tudo. Mas aquilo se repetiu. Na noite seguinte, os mesmos passos, a mesma voz e um novo pedido. Desta vez, a menina dizia que havia deixado cair um desenho na cozinha. Um desenho que ninguém encontrou depois. As vozes, sempre iguais, começaram a se tornar mais pessoais. Certa noite, a criança do corredor perguntou à babá se ela ainda tinha medo do escuro como tinha quando era pequena. Disse que lembrava dela escondida no armário, tapando os ouvidos para não ouvir a briga dos pais. Detalhes que ninguém da casa poderia saber. Detalhes que nem mesmo ela lembrava com clareza até ouvir aquilo. A babá, agora completamente tomada pelo medo, começou a anotar os horários em que os eventos aconteciam. Tudo seguia um padrão. A voz surgia entre 2 e 3 da manhã, sempre com um pedido simples, sempre revelando algo novo. A menina, no entanto, nunca acordava, nem demonstrava qualquer sinal de que estava envolvida. Durante o dia, era doce, inocente e absolutamente normal. Mas à noite, a casa parecia abrigar 2 versões dela. Na quinta noite, a babá resolveu testar algo. Deixou um gravador escondido no corredor. Quando ouviu novamente os passos e a voz da criança, permaneceu sentada, imóvel, observando o monitor. Mais uma vez, a menina não se mexeu. Quando os pais chegaram, ela pediu desculpas e disse que precisava sair rapidamente. Correu para casa, colocou o áudio para tocar. E o que ouviu fez seu estômago revirar. A gravação captou claramente os passos. Depois, a voz da menina. Mas com uma diferença sutil. Havia um eco, como se a voz não fosse emitida por alguém presente fisicamente. Como se viesse de um lugar mais profundo. A voz dizia: "Ela sabe que não sou eu, e mesmo assim continua olhando." Em seguida, o som de algo se arrastando e um sussurro que repetia várias vezes o nome da babá. Ela nunca mais voltou àquela casa. O áudio foi deletado,
embora dissesse a si mesma que ainda o escutava em pensamento. E até hoje, evita corredores escuros. Porque sabe que, em algum lugar, aquela outra criança ainda anda por aí, chamando por ela, carregando lembranças que não deveriam ter sido lembradas e sussurrando segredos que ninguém deveria saber. O quarto, que só existia no espelho. A casa onde ela trabalhava tinha uma característica peculiar. Quase tudo era decorado com objetos antigos. Quadros de paisagens antigas, luminárias de ferro e, principalmente, espelhos. Eram espelhos grandes, pesados, com molduras trabalhadas que lembravam aqueles encontrados em casas de família que atravessaram gerações. O maior deles ficava no corredor, exatamente entre o quarto da criança e a sala. A babá jamais havia dado muita atenção a ele, até a noite em que percebeu algo que não combinava com a arquitetura da casa. Enquanto limpava a sala e passava pelo corredor, algo no reflexo chamou sua atenção. No espelho, ao fundo, havia um quarto. Não o quarto da criança, não um cômodo da casa, mas um quarto completamente diferente. As paredes eram revestidas de madeira escura, havia uma cama antiga com colunas de madeira, uma cômoda com espelho próprio e uma janela com cortinas pesadas que pareciam bloquear qualquer sinal de luz externa. Ela parou, voltou 2 passos e encarou o reflexo com mais cuidado. Virou o corpo para observar o corredor real atrás de si. Nenhum quarto existia ali. Apenas a parede branca, lisa, exatamente como sempre fora. Ela respirou fundo, atribuindo aquilo ao cansaço, e continuou a noite. Quando passou novamente, o quarto ainda estava lá. Mas desta vez, algo estava diferente. As cortinas que antes estavam fechadas agora estavam entreabertas, como se alguém as tivesse puxado levemente para olhar para fora. Ela congelou, tentando entender se aquilo era apenas uma ilusão de ótica. Aproximou-se do espelho, analisou cada detalhe da moldura, procurando alguma distorção. Nada. O reflexo era cristalino, nítido e completamente incompatível com o espaço real atrás dela. Na noite seguinte, voltou a observar o espelho. O quarto continuava ali, mas agora a cama estava desarrumada, como se alguém tivesse acabado de se levantar. As cobertas estavam jogadas para o lado e as almofadas caídas no chão. O ambiente parecia carregado, tomado por uma sensação abafada, como se o ar lá dentro fosse mais denso do que o do corredor onde ela estava. A babá começou a sentir um incômodo crescente, uma sensação de que aquele espaço refletido não estava apenas mostrando algo, mas percebendo-a. O terceiro encontro com o espelho foi o mais perturbador. Ela acordou com um ruído vindo do corredor e levantou para verificar. Ao passar pelo espelho, não conseguiu evitar olhar. E neste instante, tudo congelou dentro dela. No reflexo, sentada na beirada da cama do quarto inexistente, havia uma figura. Era uma mulher com cabelos longos, caídos sobre os ombros. Vestia uma camisola antiga, branca, mais envelhecida, com manchas escuras nas barras. Suas mãos estavam apoiadas nos joelhos e sua cabeça estava levemente inclinada para baixo, como se estivesse ouvindo algo muito distante. Quando a babá, assustada, deu um passo para trás, a mulher ergueu lentamente o rosto. O que veio a seguir tirou o ar dos pulmões da babá. A mulher não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos, havia um vazio escuro. Onde deveria estar o nariz, havia apenas uma superfície lisa. E onde a boca deveria se formar, havia uma fenda vertical, como se alguém tivesse cortado o rosto com uma lâmina afiada. A figura então levantou a mão e fez um gesto lento, quase delicado, sinalizando para que ela se aproximasse. O movimento era tão preciso e calculado que parecia meticulosamente ensaiado. A babá correu para o quarto da criança tentando controlar a respiração. A menina dormia profundamente, alheia a tudo. Mas quando ela olhou para o monitor do berço, viu algo que fez sua visão escurecer por alguns segundos. O espelho do corredor agora refletia não apenas o quarto inexistente, mas a própria sala onde ela estava.
com alguns segundos de atraso, como se fosse uma gravação distorcida do presente. E atrás dela, no reflexo, a figura sem rosto estava parada, imóvel, olhando na direção oposta à que havia olhado antes. A partir daquela noite, o espelho tornou-se uma ameaça constante. Sempre que ela passava, algo tinha mudado no quarto do reflexo. Às vezes a cama estava arrumada, outras vezes os móveis estavam em posições diferentes. Houve uma noite em que a janela estava aberta, com cortinas balançando, como se um vento inexistente atravessasse o mundo de dentro do espelho. A presença da mulher sem rosto se tornava cada vez mais frequente, sempre em posturas diferentes. O que mais a aterrorizava era perceber que, com o passar dos dias, aquela figura estava se aproximando da superfície do espelho, cada vez mais perto da moldura. A última noite que a babá passou naquela casa foi marcada por um evento que se fixou em sua memória como uma cicatriz. Ao passar em frente ao espelho, viu sua própria imagem, mas a versão refletida dela não estava parada. Não estava sincronizada. No reflexo, sua versão alternativa estava sorrindo, com um sorriso amplo demais, torto, impossível para seu rosto real. Lentamente, a versão do espelho inclinou a cabeça para o lado e colocou a mão na moldura, como se estivesse prestes a atravessar para o corredor real. A babá não esperou para ver o que aconteceria. Pegou suas coisas, saiu da casa e nunca mais voltou. Meses depois, soube que o espelho havia sido retirado da casa e levado para o sótão pelos próprios donos, que se recusavam a falar sobre o motivo. Alguns dizem que o quarto ainda existe dentro dele, esperando, e que, em noites silenciosas, ainda se ouve a mulher sem rosto chamando alguém para entrar. A televisão ligada na frequência errada. Na sala da casa havia uma televisão antiga, daquelas com moldura grossa e sistema de sinal interno. Apesar do visual ultrapassado, o aparelho ainda funcionava bem e era usado com frequência para exibir desenhos à criança antes de dormir. A babá, acostumada a colocar os mesmos vídeos salvos em um pendrive, sempre deixava tudo pronto antes da hora de descanso. Nunca teve problemas com o equipamento, até que algo começou a interferir em sua rotina silenciosa. Certa noite, por volta das 3 da manhã, a televisão ligou sozinha. Ela havia sido desligada horas antes e a criança já dormia há muito tempo. O som era apenas estático, com a tela repleta de chuviscos em preto e branco, como nos velhos tempos de canais fora do ar. A babá se levantou, acreditando ter sido um erro no controle remoto, e desligou novamente. Mas a cena se repetiu na noite seguinte, no mesmo horário, com a mesma frequência sonora. Aquilo começou a incomodar. Configurou o timer da televisão, checou os fios, tentou até tirar o controle remoto da sala, nada adiantava. Na terceira noite, o padrão mudou. Ao invés de estática, a tela exibiu imagens tremidas, como se captasse uma gravação muito antiga, corroída pelo tempo. Eram cenas em preto e branco de um quarto semelhante ao da casa, mas com uma criança sentada no chão, desenhando em uma folha de papel. A imagem era granulada e distorcida, mas a criança não era a mesma que dormia no quarto naquela noite. Seu rosto era diferente, mais pálido, com olheiras profundas e expressão vazia. O mais perturbador era que, mesmo na gravação, a criança parecia consciente de estar sendo observada. A babá desligou o aparelho no pânico. O controle não respondeu de imediato. Foram necessários vários apertos no botão até a tela apagar. Quando voltou ao sofá, o monitor do quarto da criança estava fora do ar. Tela preta, sem sinal. Correu até lá. A menina dormia tranquilamente, mas em sua mão havia uma folha de papel. Um desenho rabiscado em preto e vermelho, representando claramente uma televisão, com algo escuro saindo dela. Os eventos se intensificaram. A televisão começou a exibir sons que não faziam sentido, choros abafados, frases desconexas, vozes infantis recitando palavras em uma língua desconhecida. Certa madrugada, a babá assistiu à tela mostrar o interior da própria sala em tempo real, mas com um detalhe impossível.
Havia alguém sentado no sofá, exatamente onde ela estava, porém com a cabeça inclinada para trás e a boca aberta como se gritasse em silêncio. Quando olhou para o sofá, estava sozinha. Quando voltou os olhos para a tela, a imagem desapareceu. Com medo, começou a gravar as aparições com o celular. Mas as gravações nunca mostravam o que ela via. Os vídeos sempre apareciam como estática, sem áudio. Nenhuma prova, apenas a própria percepção. E as consequências. Porque depois das transmissões, a criança acordava chorando, sem lembrar de nada, mas com olheiras profundas e comportamento cada vez mais estranho. Começou a repetir frases que a babá reconhecia dos ruídos da televisão. Coisas como: "Você não devia assistir isso?" Ou "Eles já sabem que você está aqui." Numa noite final, o sinal da TV mudou completamente. A tela exibia agora uma sequência de imagens da casa. O corredor, o quarto, a cozinha, sempre vazios, sempre escuros, como se alguém estivesse gravando os cômodos enquanto ela cuidava da criança. As cenas estavam sendo transmitidas como se fosse um canal próprio, exclusivo daquela casa. O último quadro mostrado foi o berço da criança. Nele, a menina estava sentada, acordada, olhando para a câmera com olhos fixos. Não piscava. Quando a babá correu até o quarto, encontrou a menina de pé no berço, mas com os olhos fechados e murmurando algo inaudível. Na manhã seguinte, entregou o emprego. Informou aos pais que não poderia continuar, alegando problemas pessoais. Nunca contou o que viu, mas levou consigo uma gravação de voz feita no celular, onde ela tentava registrar o som da televisão. Ao reproduzir o arquivo dias depois, percebeu que havia captado algo. Uma única frase, clara, como um sussurro diretamente em seu ouvido. "Você assistiu? Agora eles também te veem." Desde então, nunca mais conseguiu dormir com uma televisão ligada em qualquer cômodo da casa. Sempre que ouve aquele som de estática, mesmo que vindo de outro apartamento, ela fecha os olhos porque sabe que, se olhar para a tela, pode ver algo que não deveria ver. E o pior, sabe que pode ser vista também. O bicho-papão, que só aparecia para ela. Desde o primeiro dia de trabalho naquela casa, a babá notou que a menina tinha um medo incomum do escuro. Não era o medo comum de crianças pequenas, daqueles que surgem com histórias ou desenhos assustadores. Era um medo silencioso, quase ritualístico. A menina recusava dormir se qualquer luz estivesse apagada. Luz do corredor, luz do abajur, até a do banheiro precisava ficar acesa. Quando questionada, ela respondia sempre a mesma coisa em voz baixa, olhando para o canto do quarto. "Ele só aparece quando apagam tudo." Os pais tratavam aquilo como uma fase. Diziam que era apenas imaginação infantil, uma forma de atrair atenção ou evitar o sono. Mas havia algo diferente naquele comportamento. Era como se o medo não fosse construído por histórias, mas por experiências reais. A menina não dramatizava, não chorava, não fazia birra. Apenas pedia, com a voz mais firme que conseguia, para que as luzes ficassem acesas. Sempre. Na terceira noite de trabalho, enquanto organizava os brinquedos, a babá notou uma folha de papel sobre a escrivaninha da menina. Era um desenho feito com lápis preto. Um vulto enorme com braços longos demais ocupava todo o papel, parado no canto de um cômodo. No centro da imagem, uma menina pequena de costas. Era um autorretrato claro. A menina havia se desenhado olhando para algo que não deveria estar ali. No canto inferior do desenho, uma palavra escrita com letras tremidas. Ele. A babá tentou não se impressionar. Guardou o papel sem comentar com os pais. Naquela mesma noite, quando se preparava para dormir no sofá, todas as luzes da casa piscaram. Foi rápido, menos de um segundo. Mas naquele instante, um som veio da cozinha. Um ruído baixo, como se alguém arrastasse algo pesado sobre o piso. Ela se levantou devagar, pegou o celular, ativou a lanterna e seguiu até a porta. Nada. Tudo no lugar. Mas quando voltou à sala, a televisão estava ligada. Estava no mudo, com a imagem pausada em uma cena escura.
onde mal se distinguia qualquer coisa. E no reflexo da tela, ela viu algo se mover atrás de si. Ao virar rapidamente, não havia ninguém. A partir dali, o padrão se instalou. Sempre que uma luz apagava, seja por falha, por descuido ou por comando manual, algo mudava na atmosfera da casa. O ar parecia mais denso, o silêncio mais pesado, e uma sensação nítida de estar sendo observada tomava conta dos cômodos. Começou a dormir com uma lanterna ao lado. Colocou pilhas extras em pontos estratégicos, mas nada disso adiantava. Certa noite, todas as lâmpadas do corredor queimaram ao mesmo tempo, e a menina começou a gritar, um grito seco, sem lágrimas, enquanto apontava para o teto e repetia: "Ele tá no alto, ele tá no alto, ele vai descer." A babá correu, pegou a menina no colo e tentou acalmá-la. Mas quando olhou para o alto do batente da porta, jura ter visto algo preso no canto, como se uma sombra enorme estivesse comprimida nas frestas entre o forro e a parede, observando em silêncio. A forma desapareceu em menos de um segundo, mas ficou a marca. O teto, até então limpo, agora exibia um risco profundo, como se algo com garras tivesse se arrastado ali. Nos dias seguintes, a menina passou a falar com o ele em voz baixa, como se estivesse tentando acalmá-lo. Dizia frases desconexas como: "Hoje não precisa vir, eu tô acordada ainda", ou "Ela não sabe como apagar". A babá tentou perguntar mais. Tentou entender, mas a resposta mais clara que recebeu da criança foi: "Ele só aparece quando você cuida." Na última noite, faltou luz. Toda a rua ficou no escuro por causa de um problema elétrico no bairro. A casa entrou em um silêncio absoluto, apenas cortado pelo som do próprio coração batendo no peito. A lanterna do celular estava com a bateria baixa. A menina tremia na cama. E mesmo com todos os cuidados, a escuridão tomou conta. Foi aí que a babá viu, no canto do quarto, uma silhueta se formar. Primeiro os olhos, depois os braços longos demais, curvando-se como se moldassem ao teto. A figura parecia se alongar, crescer, como se ganhasse corpo a partir da sombra. E então ele falou, não com palavras, mas com um som grave, que mais parecia uma vibração dentro da cabeça dela. Quando a energia voltou, segundos depois, a figura havia desaparecido. A menina dormia em paz, mas a babá não. Ela foi embora naquela mesma noite, trêmula, jurando que jamais pisaria naquela casa novamente. E nunca mais aceitou trabalhar em locais onde as luzes precisavam permanecer acesas. Porque agora, quando ela mesma apaga as luzes para dormir, sente o mesmo arrepio que sentiu naquela noite. Como se de algum lugar, braços longos ainda esperassem pela escuridão certa para se manifestar. O áudio que revelou demais. Era uma babá experiente, acostumada com longas noites em casas estranhas, com sons inexplicáveis e crianças inquietas. Nada mais parecia assustá-la até começar a trabalhar em uma residência que, à primeira vista, era perfeita demais. Um lar silencioso, pais educados, uma criança tranquila e uma rotina organizada. Mas havia uma recomendação que a deixava desconfortável desde o início. Todas as noites, exatamente às 22 horas, o monitor de áudio deveria ser desligado por 1 hora. Os pais garantiam que era para preservar a privacidade da família, pois passavam esse tempo fazendo ligações importantes em casa e não queriam ser ouvidos por engano. Ela estranhou, mas respeitou. Durante as primeiras noites, tudo correu bem. O monitor era desligado no horário determinado e 1 hora depois, religado sem nenhum incidente. Mas a curiosidade foi crescendo. Afinal, se tudo era tão normal, por que aquele silêncio programado? Por que uma babá não poderia ouvir o que se passava dentro da própria casa em que trabalhava? Na sexta noite, decidiu gravar o ambiente com o próprio celular, escondido atrás de um vaso na sala. Configurou o microfone para captar o som ambiente durante todo o turno e deixou o aparelho funcionando enquanto seguia com sua rotina. Quando a criança dormiu, o monitor foi desligado como sempre. E a casa mergulhou em um silêncio estranho, denso, quase calculado. A hora passou devagar.
O retorno ao som normal do monitor trouxe alívio. Tudo parecia bem. Mas quando ouviu o que havia sido gravado, o terror começou. Nos primeiros minutos da gravação, só havia os sons comuns, passos pela casa, a babá arrumando os brinquedos, pequenos ruídos de móveis. Mas por volta das 22h15, uma nova camada sonora surgiu. Era um som sutil, como um sussurro abafado vindo de algum lugar distante. Aumentando o volume, ela ouviu frases desconexas, repetidas como um canto ritualístico. Vozes que falavam em coro, intercaladas com uma risada infantil muito baixa, como se uma criança estivesse se divertindo em meio ao que parecia um lamento. Avançando a gravação, encontrou algo ainda mais estranho. Em um certo ponto, uma voz clara e feminina começou a narrar frases completas. Não era uma conversa comum. Era como se alguém estivesse lendo um texto antigo, repetindo nomes, datas e uma sequência de números. Mas o que mais a apavorou foi ouvir, no final da gravação, seu próprio nome sendo dito. 2 vezes. Com a mesma entonação fria, mecânica, como se alguém estivesse testando como pronunciá-lo corretamente. Assustada, confrontou os pais no dia seguinte. Eles negaram tudo. Disseram que talvez ela tivesse ouvido algum som externo, uma interferência, ou mesmo inventado aquilo por excesso de trabalho. Mas o olhar do pai revelou outra coisa. Ele não parecia surpreso, apenas desconfortável, como se já soubesse exatamente do que ela estava falando. Na noite seguinte, ela levou outro gravador, mais potente. Escondeu-o em outro cômodo, atrás de almofadas no quarto de hóspedes. Novamente, desligou o monitor às 22h e novamente gravou. O que captou foi ainda mais perturbador. Durante 47 minutos, ouviu uma conversa entre 2 vozes masculinas. As frases estavam mais nítidas dessa vez. Eles falavam sobre alguém que ainda não percebeu que está sendo observada e mencionavam uma contagem regressiva para algo que aconteceria na 7ª noite. O mais desconcertante foi a última frase dita, em tom baixo e lento. Ela está ouvindo agora. Nós também ouvimos. Desligou o gravador com as mãos tremendo. Aquilo não era uma simples coincidência. Não era ruído de rádio nem brincadeira de mau gosto. Era direcionado a ela. Estava sendo feita parte de algo que não compreendia. Algo antigo. Algo que envolvia rituais e presença constante dentro daquela casa. E o pior, algo que usava a própria rotina dela como parte do processo. Na 7ª noite, ela não apareceu. Desmarcou o trabalho por mensagem e nunca mais atendeu ligações daquele número. Mas mesmo em casa, longe de tudo, sentia que algo havia mudado. Às 22h, todos os dias, independentemente de onde estivesse, seu celular tocava por exatamente 7 segundos, sem número identificado, e sempre em completo silêncio. Até que, na última ligação, uma voz falou algo curto, preciso, em um tom que ela jamais esqueceria. Você nos deixou entrar. Desde então, vive com o telefone desligado. Não assiste mais televisão, não ouve músicas com fones de ouvido e não grava absolutamente nada. Porque ela aprendeu, da forma mais dura possível, que há sons que nunca deveriam ser ouvidos. E palavras que, uma vez registradas, jamais silenciam por completo. A criança que deixou de existir. A babá chegou na casa como em qualquer outra noite. Carregava seus cadernos, uma garrafa de água, o celular parcialmente carregado e a certeza de que seria mais um turno tranquilo. Tocou a campainha. Nenhuma resposta. Bateu na porta. Silêncio. Estranhou, mas não se desesperou. Checou as mensagens. Não havia cancelamentos, nenhum recado de última hora. A luz do corredor estava acesa, como sempre. Ela se virou para ir embora, e nesse exato instante, a porta se abriu sozinha, com um leve estalo. A corrente ainda estava presa, mas a trava de segurança havia sido girada do lado de dentro. Parecia um convite, ou um aviso. Ela empurrou a porta com cautela, chamou pelos pais da criança. Nenhuma resposta. Chamou pela menina. Nenhum som. A casa estava mergulhada em uma penumbra opaca. Nada parecia fora do lugar, mas havia um silêncio incomum, espesso,
como se a casa estivesse há dias sem ocupação. Andou lentamente pela sala, reconhecendo cada detalhe que antes lhe parecia familiar. Mas agora tudo estava coberto por uma camada sutil de poeira. Os brinquedos estavam nos mesmos lugares, mas com uma quietude antinatural, como peças de um cenário que parou no tempo. No quarto da criança, o berço estava vazio. A coberta dobrada, os travesseiros intactos, como se ninguém tivesse dormido ali há semanas. Na parede, os desenhos que a menina havia feito em noites anteriores ainda estavam presos com fita adesiva, mas com as cores desbotadas. Ao tocar um dos papéis, ele se desfez parcialmente em sua mão, como se estivesse ali há tempo demais. Voltou para a sala em choque. Ligou para o número da mãe. O telefone chamou uma vez, duas. Na terceira, alguém atendeu. A voz era da própria mãe, mas com um tom vazio. Ela disse: "Chegou cedo hoje. Pode subir. Ele já está dormindo." A babá congelou. O som vinha do telefone, mas também parecia ecoar de algum ponto da casa. Foi até a escada. Um frio percorreu sua espinha quando viu que, ao contrário do que lembrava, havia um andar superior. Subiu degrau por degrau, tentando entender como aquilo era possível. A casa, até então térrea, agora tinha uma escada de madeira antiga, com carpete desgastado e cheiro de mofo. No topo, um corredor estreito levava a uma porta entreaberta. Dentro, um quarto escuro com uma cama de casal e uma cadeira de balanço. E na cadeira, a silhueta de alguém imóvel, voltada para a janela. Ela chamou. A figura não respondeu. Deu um passo à frente, a madeira rangeu sob seus pés. A figura virou o rosto. Era a mãe da criança, pálida, com os olhos fundos e um sorriso distante. Ela disse: "Você não devia ter voltado. Ele sente sua falta." A babá trêmula perguntou pela criança. A mãe apontou para o chão. Lá, embaixo da cama, havia uma caixa de brinquedos. Dentro, um dos desenhos da menina. Ela o pegou. Era a reprodução exata da cena que estava vivendo. O quarto escuro, a mãe na cadeira, ela mesma em pé na porta. E no canto da imagem, uma janela. Na janela, uma criatura indistinta, com olhos que brilhavam. A babá correu. Desceu as escadas tropeçando, atravessou a sala e tentou sair. Mas a porta da frente havia desaparecido. No lugar, apenas uma parede lisa, coberta por quadros antigos que nunca estiveram ali. Voltou-se, ofegante, encarando a casa. Ela parecia maior, mais antiga, mais viva. Vozes começaram a preencher o ambiente, como se vindas de todos os cômodos ao mesmo tempo. Vozes de adultos, de crianças, de algo mais, todas repetindo o nome da babá, chamando-a com urgência. No centro da sala, agora havia um berço, e dentro dele não havia uma criança. Havia uma boneca com o rosto arrancado, segurando uma fita cassete. A fita tinha um rótulo escrito à mão. Ela também foi contratada. Ela pegou o objeto quase sem saber porquê, e nesse momento, a luz apagou. Quando voltou, estava na calçada de madrugada com o céu encoberto. A casa estava trancada, como se ninguém morasse ali. As janelas cobertas por tábuas, o jardim tomado por mato, o número da residência apagado da fachada. Na delegacia, ninguém acreditou na história. Mas quando ela mencionou os nomes dos moradores, o silêncio na sala foi absoluto. Um dos oficiais puxou um relatório antigo, empoeirado. A família havia desaparecido 2 anos antes. Nenhum sinal, nenhum vestígio. A casa estava oficialmente abandonada desde então. O que ela viveu não constava em nenhum registro, mas a fita cassete estava ali. E nela, gravado em baixa qualidade, a voz da menina: "Eu disse que ele ainda está aqui." Desde então, ela nunca mais passou por aquela rua. Mas todas as vezes que ouve alguém chamando seu nome atrás de uma porta fechada, seu corpo congela. Porque sabe que não é imaginação, sabe que há lugares que se abrem para quem cuida, e que às vezes o que se perde não é a criança, é a realidade, o medo, que acompanha quem cuida. Há um tipo de medo que não vem com gritos ou aparições repentinas. Ele se instala devagar, feito uma brisa fria que atravessa frestas invisíveis.
Um medo que começa com detalhes pequenos. Um som que não devia existir. Um reflexo que parece errado. Um desenho feito por uma criança que ilustra o que ainda nem aconteceu. É esse tipo de medo que acompanha quem cuida. A função de uma babá é proteger. Estar ali para garantir que tudo fique bem, que nada de ruim aconteça, que a rotina siga segura. Mas quem cuida, muitas vezes, está sozinha. Quando os pais saem e a casa fecha suas portas, o mundo se resume àquela estrutura, aqueles corredores, aquele quarto com uma criança dormindo, e tudo o que estiver ali dentro, mesmo o que não deveria estar. Os relatos que você ouviu não são apenas histórias de assombração. São retratos do silêncio que envolve a mente de quem presencia o inexplicável e não pode provar. Porque quem acreditaria? Quem daria ouvidos a uma babá dizendo que viu outra versão da criança andando pelo corredor? Ou que há um quarto dentro do espelho que não existe no mundo real? Quem acreditaria que uma simples televisão se tornou um portal para algo que assiste de volta? Existe um tipo de terror que não se limita à casa. Ele permanece com quem passou por ele. Porque depois de vivenciar algo assim, o mundo nunca mais parece confiável. Uma sombra no canto da sala deixa de ser apenas ausência de luz. Um som no meio da noite pode ser mais do que uma madeira estalando. E o olhar inocente de uma criança às vezes carrega um peso que ninguém sabe de onde vem. Aqueles que cuidam aprendem a disfarçar o medo. Continuam sorrindo, fazendo mamadeiras, contando histórias para dormir. Mas por dentro, carregam as memórias do que viram e ouviram. Carregam a dúvida eterna de estarem enlouquecendo ou despertando para algo que a maioria das pessoas jamais percebe. E quando tudo termina, quando voltam para casa, o medo as acompanha. Porque algumas presenças não ficam nas casas. Elas seguem quem sobreviveu. Se instalam nas lembranças, nos espelhos, nas gravações esquecidas no celular. Às vezes, no meio da madrugada, um nome é sussurrado no escuro. Às vezes, a televisão liga sozinha. Às vezes, uma criança que você não conhece pergunta coisas que só você poderia saber. Essas histórias não foram criadas para assustar por susto. Foram feitas para incomodar por dentro. Porque toda babá já se perguntou, pelo menos uma vez, o que faria se algo acontecesse naquela casa. Mas quase nenhuma está preparada para perceber que, às vezes, o que acontece já está acontecendo há muito mais tempo do que se imagina. E talvez, depois de tudo o que você ouviu, a pergunta mais assustadora não seja se você acredita nessas histórias, mas sim, se você fosse a babá, teria coragem de cuidar dessa criança?